sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me trarão bem. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. A palavra de Deus, todos os dias nós temos que fazer uma leitura com bastante curiosidade, porque a palavra, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos prepara para algo maior. Nenhuma pessoa, ao olhar um objeto, vai logo de imediato tirar sua conclusão. Você vai olhando, e aí vai se montando como que fosse um conjunto de pedras que vai montar um desenho muito bonito. Se você observar, Abraão, ele tinha uma missão. A missão dele era transmitir que existia um Deus e que esse Deus estava na vida dele, porque foi esse Deus que chamou ele. E Abraão era conduzido para uma terra. Mas aí Abraão começou com uma falha. A palavra de Deus mostra que Abraão começa dizendo para sua esposa que ela não deveria falar a verdade. Ele temeu e colocou o Deus da vida dele abaixo daquilo que Deus mandou. E por curiosidade, existiu um homem chamado João Batista, e esse homem, ele perdeu a vida dele porque ele utilizou a verdade. João Batista, quando ele se encontrou com Herodes e Herodes, ele disse a verdade, e aquilo gerou um ódio imenso na mulher de Herodes, o qual pediu a cabeça de Herodes, de João Batista. É bom nós lembrarmos que quando nós mergulhamos naquelas águas, aceitamos a Jesus, nós não poderemos mais andar mentindo, porque dentro de nós habita a verdade. Vou repetir para os irmãos não entenderem. A partir do momento que nós mergulhamos naquelas águas, a verdade tem que fazer parte da nossa vida. E quando a verdade passa a fazer parte da nossa vida, nós não podemos colocar em xeque o medo de perder a carne. Jesus deixou bem claro: tenha medo, é daquele que pode lhe trazer a segunda morte. Tenha medo desse. João Batista não teve medo. E muitas vezes, quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer uma palavra que seja suave, que nos conforte. A palavra de Deus também é para nos ensinar, nos educar, nos aplainar. O que seria de mim se não fosse aquelas pessoas, aqueles pastores que entraram naquela minha casa, inclusive um já não existe mais, que é o José Divino, e dizendo a verdade para mim, para que houvesse transformação. Quantos irmãos não estão nas igrejas, nas congregações, esperando que um outro irmão diga a verdade para ele voltar para o caminho? Porque nem todos que vão às igrejas, às congregações, eles não carregam a verdade. Eles têm duas verdades: uma verdade que ele lê e a outra que ele fala. E a verdade que a gente lê na palavra de Deus tem que ser a mesma verdade que tem que ser no meu agir, no meu falar, no meu cumprimentar e no meu pensar. Aí sim, meu irmão, você estará completo
pela palavra de Deus. Que é isso que Jesus espera de nós. E Abraão cometeu esse erro. A gente costuma sempre achar que os patriarcas, as pessoas que vieram antes de Jesus, não cometeram erro. Cometeram. A diferença é que eles retornaram. Quem não sabe qual foi a trama que Jacó e sua mãe fizeram para acontecer o que aconteceu na vida dele? Mas depois ele se volta em lágrimas para se perdoar perante aquele irmão. Então nós temos que olhar: o que será que nós fizemos hoje pela manhã para omitir a verdade com medo de magoar alguém? Seu Deus, o nosso Deus, o meu Deus é o teu protetor e o nosso protetor. Não devemos temer a verdade. A vida nos tem nos mostrado que ultimamente a verdade ela está sendo cortada com a tesoura. E não é de dentro para fora, é de todos os lados. Você, meu irmão e minha irmã, precisa sobreviver dizendo a verdade. O que é que você vai mostrar para Jesus quando se encontrar com ele? O que é que você vai mostrar? Você vai mostrar que a sua vida é uma vida, uma missão de verdade, ou é uma missão de metade? A palavra de Deus diz bem clara: Jesus ele vomita quem não é quente e nem é frio, é chamado de morno. Você fica no meio tentando aplainar. Mas qual é a tua missão? Qual é a minha? A sua eu ainda não sei, mas a minha eu tenho compromisso com a minha família. E todos os dias eu tenho que orar e pedir a Deus que Ele me mantenha um compromisso com a minha família. Porque muitos choraram e Jesus deu a vida para que eu pudesse ter a minha família e ter Ele como exemplo. Pare um minutinho enquanto você ouve, analise qual é a sua missão. Se pergunte, não precisa você falar para mim, se pergunte para você mesmo: meu Senhor Jesus, qual é a minha missão? Pergunte para Ele e Ele vai te dizer. E se você já sabe, mantenha a mão segura na mão de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois que nós saímos daquela porta ali, você não vai ouvir mais a minha voz, você vai ter uma Bíblia, mas você não sabe o que vai acontecer com você. Eu também não sei o que vai acontecer com a minha vida. Várias pessoas nesse momento gostariam de estar praticando a verdade, mas infelizmente chegou o tempo dela. Como é que eu vou trabalhar para comer um pão se eu não planto o trigo? Eu só quero comer o pão. Plante o trigo. Que trigo é esse, irmão José? A verdade. Pratique a verdade no seu local de trabalho, na sua casa, no local onde você se encontra com seus irmãos, na congregação que você frequenta, onde você estiver, pratique a verdade sem medo. Aqueles que temem ao Senhor Deus, ele teme a Deus, ele não teme ao homem. O homem ele respeita e ele trata ele com igualdade. Pois a missão que Jesus nos convidou, e é se você quiser aceitar, Ele nos convidou para o primeiro, reconhecer que nós temos um Pai e devemos adorar esse Pai e dizer obrigado por o Senhor fazer eu existir e amar o seu irmão como se fosse a você mesmo. Se você ama Deus de todas as coisas, mas não ama o seu irmão, a palavra de Deus diz que a gente é mentiroso.
E a mentira é o quê? O contrário da verdade. Você está com a verdade nas suas mãos. Está dentro do seu espírito. Está no seu respirar. Está em seus olhos a verdade. No seu mexer dos braços, a verdade está. E é preciso que essa verdade ela contamine onde você estiver. Se você andar com a verdade, onde você estender sua mão, aquela pessoa que recebeu, ou aquilo que você falou, acontecerá. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que fala. Ele diz que tudo aquilo que pediram no nome dele, o Pai realizará. Mas como é que eu faço para ser realizado? Esteja em comunhão com Deus. A comunhão com Deus é que faz com que aquilo que eu digo se realize. Será porque que Elias fazia descer fogo do céu? Era simplesmente um querer dele? Não. É o elo de verdade entre ele e Deus. Quem estava junto com Jesus na hora da agonia? Lá estava Elias, lá estava Moisés. Elias teve medo, Elias desejou a morte, Moisés matou alguém. E com essas palavras que eu acabei de dizer, nos habilita a dizer o seguinte: que eu errei, Senhor, a partir de hoje eu não quero fazer mais, eu preciso que tu me ajude. Eu quero a salvação. O objetivo nosso é uma única coisa: a salvação. Sem ela, tudo que você tem é perdido. Seu carro não vai lhe salvar. O amor que você tem por aquele relógio lindo não vai lhe salvar. A casa maravilhosa que você construiu não vai lhe salvar. O emprego que você tem, esse não vai lhe salvar. Mas se você falar a verdade, se você servir a Deus de forma verdadeira, Ele vai te chamar e te levar. Nós estamos vivendo em tempos que nós não acreditamos que Jesus vai vir buscar o povo de Deus. Muitos já acham que é uma frase, e Jesus vai vir, meus irmãos. E eu peço muito a Deus que Ele não me deixe aqui. Ontem era 3 horas da tarde, eu me ajoelhei naquele quintal e disse: Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero que o Senhor me leve, porque as coisas que eu vejo de reportagem, de tanta coisa cruel que esse mundo tem, eu não quero fazer parte disso aqui. E eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês também não querem. Nós estamos aqui reunidos essa noite para fazer um exame da nossa missão. A nossa missão não é acordar de manhã, tomar café, se preparar para o almoço e depois jantar e antes de deitar assistir um filme da Netflix. Não, não é a nossa missão. A nossa missão não é essa. A nossa missão é chegar no local onde tem desarmonia, pessoas tratando mal com outras, e você trazer uma palavra e aquilo ali se aquietar, se acalmar. A nossa missão é uma pessoa olhar para você e dizer: tem algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa tem Deus. Os dons do Espírito Santo estão aqui dentro. E é claro, os dons do Espírito Santo começam com Jesus dizendo que a gente tem que ser o quê? Manso e humilde de coração. Se você anda com sua espadinha enfrentando um monte de gente, guarde. Você não foi escolhido para andar enfrentando espadachim por aí. Você foi escolhido para viver a palavra de Deus dentro de você. Foi para isso que você foi escolhido.
Você foi trazido de onde você não existia. Eu não sei o teu nome, meu nome é José Carlos. Por algum motivo Deus disse: o José Carlos ele vai existir. E hoje eu estou aqui. Talvez seu nome seja Carol, Raimundo, Antônio, José, Maria. Nem o teu nome tu não teve direito a escolher. Quem escolheu foi Deus. Deus te deu o teu nome. Quem é um de nós que aqui reunido, na hora que nasceu, levantou a mão: doutor, meu nome vai ser Antônio? De jeito nenhum. Você tem esse direito. Quem é um de nós que está aqui reunido, que quando nasceu disse: eu quero uma calça jeans novinha? Não. Você não teve esse direito. Você não teve. Mas você teve a oportunidade de ser enviado para cá, para essa terra, para ser um missionário, uma missionária de Deus sobre essa terra. Se você aceitar, Jesus disse que tem uma coroa da glória lhe esperando. Se você não aceitar, não se preocupe, tem um inferno feito também. Porque muitas vezes as pessoas não dizem, só falam da glória. Não é aterrorizar, é dizer a verdade. A mesma verdade que João Batista teve que dizer. A mesma verdade que Jesus Cristo teve que dizer para aqueles senhores que andavam com a palavra debaixo do braço para lá e para cá. Ele teve que dizer a verdade. O seu mundo, o meu mundo, ele só é perfeito se a verdade fazer parte do teu pensamento. A partir desse momento que a verdade ela passa a fazer parte da tua vida, tenha certeza, meu irmão, mas é uma certeza absoluta: os anjos do céu estarão à sua disposição. Eu vou repetir para quem não entendeu. A partir do momento que a verdade fizer parte da sua vida, você terá anjos à sua disposição. Eu tive uma oportunidade de um dia entrar no hospital de Porto Franco. Um senhor, ele é lá da cidade de Nazaré, hoje ele mora aqui em São João do Paraíso. E ele estava com câncer. E ele gritando de dor. E aí eu do outro lado, aqui do outro. Aí a mulher chegou e disse: eu não sei o que vai ser deles, não. Nós vamos mandar para a Imperatriz. Dependendo da resposta, eles poderão vir